Ponto de interrogação. Tire suas dúvidas no ponto de interrogação. Muito bem, vamos para o nosso ponto de interrogação. Eu falo sempre aqui que nós éramos nômades, né? Sedimentamos, aprendemos a domesticar os animais, a plantar grãos e raízes, e fomos montando, como montamos cidades aqui no Ocidente. A gente lembra da Polis, cidade antiga. E aí nós tivemos Sócrates, Platão e Aristóteles, que montaram uma estrutura política de democracia e etc., passando por Lucas, chegando até Montesquieu, na divisão dos três poderes importantes. E aí nós montamos uma estrutura nesse país, né? A exemplo dos Estados Unidos, que eram 13 países formaram, nós pegamos as nossas capitanias hereditárias e montamos estados. E para pagar o fim da escravidão, tínhamos município, estado e união, porque as oligarquias é que assumiram. Enfim, e aí montamos a estrutura política e a democracia, que é a melhor de todas. A ditadura não presta nem na esquerda, nem na direita e nem de centro, porque o ser humano ele é muito egoísta. Se ele entrar com ditadura, ele não quer sair mais. Então, essa estrutura política é montada e a gente elege, que é uma coisa tão bacana. Eu vou, por exemplo, votar com muito orgulho, muita felicidade, e é importante que você vote, que você escolha, portanto, o seu. E na administração pública, que ele tem os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, tem a questão dela ser pública e ser eficiente. Nós estamos com a prefeita Sheila aqui no nosso estúdio, ela sabe muito bem disso, que ela administrou um patrimônio invejável, conquistado com o suor do rosto da sua família, e ela sabe que a administração dela lá é um formato, né? Tomar atitude, independente de Câmara, independente de órgãos fiscalizatórios, e tomava atitude. Já no poder público é diferente. E a prefeita Sheila, eu costumo falar, prefeita, que a senhora tomou um choque anafilático político, que a senhora entrou para ser a vice do prefeito Wesley, e por questões do destino, a senhora virou prefeita de Conquista, e agora, me parece que agora a senhora está sabendo o que é realmente uma política, o que é administrar uma questão pública, que envolve todos os fatores políticos. A senhora tem que ir, por exemplo, para o enfrentamento. Eu digo sempre que tem os aproveitadores, tem as mariposas que ficam rondando, portanto, uma luz acesa, e quando apaga vai embora. Eu lembro muito do saudoso Pedral Sampaio e o saudoso Coriolano Salles. Na casa de Pedral era uma loucura de gente. Quando Pedral deixou o poder, rapaz, ninguém falava mais com ele. Eu e Jânio, a gente ia lá tomar um controle feito por Zica, na nossa querida Zica. E Coriolano Salles passava na rua que ninguém nem dava atenção para ele. Foi um dos maiores deputados da história de Conquista, um brilhante deputado. E a política dessas ingratidões. Então a senhora está percebendo isso, porque a senhora agora está com a lâmpada acesa. O poder acende a luz. Como é que a senhora está sentindo depois desse choque anafilático da política? A senhora já entende essa estrutura toda, prefeita? Boa tarde, um prazer tê-la aqui com a gente. Boa tarde, Deusdete, Janinho, Gordo, né, Igor, sempre um prazer estar aqui com vocês. Dete, foi como você disse, né? Eu fui eleita junto com Wesley Guzmão para ser vice-prefeita de Vitória da Conquista. Mas quis o destino, dar uma reviravolta aí nessa história. Eu não queria, não pretendia, não esperava, mas foi isso que aconteceu, e a gente tem que enfrentar, os desafios que a vida vai nos impondo, nos mostrando. Não é fácil, ser prefeita da terceira maior cidade da Bahia, com uma cidade pujante, mas também que tem problemas históricos, já de muitos anos. A gente sabe que não é fácil, mas também é confortante, é alegre, é feliz. Por quê? Porque você sabe que você está ali administrando para fazer com que a vida das pessoas que mais necessitem melhore. Então, tem a parte boa, Tem, com não certeza. É somente a parte difícil. A vida é uma dualidade, Tem a parte tem de tudo você um saber lado que do o que você está fazendo ali, você vai melhorar a vida de alguém. E no início, eu me lembro a primeira entrevista que eu concedi aqui para vocês, eu disse que eu vinha com uma forma de fazer política, enxergava a política de uma forma diferente. Eu não queria construir muros, eu queria construir pontes. E é isso que eu venho fazendo. Muitas vezes incompreendida
pelo meio político, mas é isso que eu venho fazendo e é isso que eu vou continuar fazendo, porque eu acho que são as pontes, né, que resolvem ou amenizam a situação. É porque no meio né, político das pessoas tem que os mais tratos de precisam. influência, tem os desejos pessoais, Claro. que as pessoas às vezes não entendem que é uma questão do coletivo, né? Mas a gente vai fazendo, a gente vai rompendo as barreiras, a gente vai procurando fazer alianças para o bem do povo. Eu acho que o que me move é isso, né? É saber que eu posso estar ajudando alguém, né? Principalmente as pessoas que são mais necessitadas. Conquista é a cidade super pujante, ela cresce, né? Mesmo a revelia de tudo que acontece no país, Conquista cresce. Né? Conquista acima cresceu da na média pandemia. do crescimento. Então é acima uma da cidade média. que ela tem uma vida própria. Mas a gente sabe que ainda tem as pessoas que vivem assim na marginalidade, né, da sociedade. A gente precisa trazer essas pessoas, a gente precisa trazer essas pessoas para o mercado produtivo, a gente precisa trazer essas pessoas para que possam gerar riqueza e renda para a cidade, porque não tem outra forma de se fazer uma sociedade justa se não for com distribuição de riqueza. E distribuição de riqueza se faz com distribuição de trabalho e de renda. A senhora está com um discurso muito bacana, parabéns. O que é importante, eu acho também, que a gente tem que deixar um pouco de ser egoísta. Então, prefeita, nós convidamos a senhora aqui basicamente para falar sobre o São João, começa hoje, daqui a pouco vamos botar aí o nosso Flávio José, figura extraordinária, que é uma festa que é nossa do Nordestino. Mas antes, prefeito, não poderíamos deixar de conversar com a senhora sobre outros aspectos. Eu digo sempre que a senhora pegou o abacaxi sem faca para descascar, fura a mão, vai sangrar, que é o transporte coletivo. Nós tínhamos duas empresas que funcionavam bem, inclusive. A Vitória, quando a administração passada já estava em caducidade e naturalmente podia ser retirada. Um estudo feito pela administração passada, no início, eu conversei inclusive com o prefeito na época. Ele disse o seguinte: olha, tire a que está com caducidade, pegue a Cidade Verde, dê os 2 lotes e você vai regulamentar 80 a 100 vans, você terá um transporte coletivo. E a senhora pega um pepino danado, que não foi a senhora que fez isso, que está nas mãos da senhora descascar esse abacaxi e tem que pagar da fonte 00. O município, eu digo sempre, que é o primo pobre da federação. Ele não vai aguentar isso, é a eternidade sustentando tudo isso. Como é que a senhora está vendo aí? Agora mesmo entraram com uns recursos, né, em função da licitação, que é normal, inclusive, no mundo das licitações. Como é que a senhora está vendo esse momento do transporte? Eu, inclusive, entrevistamos aí, o Gol estava lá ao vivo, naquele momento que a gente vai falar daqui a pouco, e entrevistamos o prefeito de Salvador, e eu falava com ele sobre isso, que o transporte público do Brasil tem que ser feito um projeto de Brasil. Ele chamou até de marco regulatório do transporte público, ele chamou assim, e a gente tem que fazer esse projeto de Brasil, mas a princípio, enquanto não se faz isso, o que a senhora pensa? Pronto, a gente tem que pensar transporte público como sendo uma obrigação do Estado, certo? As pessoas precisam ir e vir, está lá na Constituição, né? As pessoas têm direito ao transporte. E o que precisa acontecer é que cada ente precisa ter responsabilidade com o transporte público. Não existe mais condição de se ter transporte público sem o subsídio das cidades, do município, do Estado e da União. É impossível, né? Não tem mais como. A pandemia veio e mostrou isso. Porque o que acontecia antes era o município não permitia o aumento da tarifa, as empresas iam assumindo este déficit e as empresas iam quebrando. Foi isso que aconteceu em Conquista, foi isso que aconteceu na maioria das cidades brasileiras. É, né? Verdade. Com a pandemia, o passageiro sumiu. E aí? Vai fazer transporte público como? Alguns fatores, como a facilidade de comprar moto, o Uber, tudo isso vai tirando. Impactou, né, nós chegamos a ter aqui 2,5 milhões de passageiros. Hoje nós temos o quê? 1 milhão e pouco? 1,5 milhão. 1,5 milhão. Já voltamos a ter 1,5 milhão. Né? Então, assim, mas chegamos a ter menos, não foi? Chegamos até 200 mil passageiros. Então, assim, Conquista conseguiu, né, nesses 2 anos e meio aí, fazer o dever de casa. Né? Voltou, trouxe o passageiro, investiu no sistema, mas com subsídio do município. A conta é a seguinte: você verifica quanto o sistema arrecadou no mês e você cobre o restante.
É isso que precisa acontecer. O Estado precisa fazer isso, a União precisa fazer isso. A União fez isso no ano passado, quando mandou o recurso para a gratuidade dos idosos. Então, nós precisamos desse recurso vir anualmente, não é uma vez só, não é só pontual, ele tem que vir sempre. Eu falo sempre aqui que a gente não pode criar uma lei que vai dar um custo. Você tem que saber de onde é que vem esse recurso. Para ter uma gratuidade, alguém vai estar pagando. Vai estar pagando. Então, nós tínhamos aqui 2,5 milhões, 500 mil não pagava, 500 mil pagava a metade. 1,5 milhão pagava por eles. Mas não era o Estado que cobria, o Estado brasileiro, que eu falo, o Estado é o ente. Todos eles juntos, que é o município, Estado e União. Na Frente Nacional dos Prefeitos, né, nós temos o nosso presidente dessa temática, Duarte Nogueira, o prefeito de Ribeirão Preto. Né, e ele está negociando junto com o governo federal justamente isso. E olha que Ribeirão Preto é uma cidade muito rica. Tem que ter um financiamento para o transporte público no país, porque senão até Curitiba está gritando, imagine. Mas, prefeita, vamos falar um pouco de política, que todo mundo está esperando que a gente fale um pouco. A senhora, segundo nós sabemos, a senhora esteve com João Roma, que é do PL. Hoje, adversário político de Assemineto, que é a figura mais importante do seu partido no Estado, inclusive ele é presidente do União Brasil. E que são compadres. São compadres. A senhora colocou à disposição de João Roma 4 secretarias, é verdade? Não, na verdade eu estive com o João Roma, já para a gente conversar sobre como seria a posição do PL pós as eleições, né? As eleições passaram, foi lá em novembro. Depois disso, eu procurei o João para saber como seria a posição do PL, né? Que nós deixássemos as portas abertas para em 2024 nós conversarmos, porque eu acho assim, ano ímpar não é ano de se conversar eleição. Ano de conversar eleição é ano par. Esse país tem eleição todo precisa, ano, é uma zorra. Porque se a gente for falar de eleição todos os anos, a gente não consegue governar, a gente precisa gerir a cidade. Né? Mas que a gente precisa deixar esse ambiente limpo para que a gente converse no ano de eleição. E foi isso que eu fui falar com o João. Né? Eu gosto muito, tenho uma amizade com o João Roma, né? Gosto muito da esposa dele, de Roberta. Apoiamos Roberta também aqui no município de Vitória da Conquista. Vocês se lembram que Osmário, né, coordenador, Ivan, Edivaldo Júnior, apoiaram Roberta Roma. Então, assim, nós temos um bom entendimento, né, tanto com Roberta como com o João. E fui falar justamente isso para João. E ele foi muito simpático a que em 24 nós conversemos para ver se é possível se fazer essa junção. Porque o que a gente pensa é o seguinte, no ano anterior à eleição surgem vários nomes. Isso é natural, é normal da política. Mas no ano de eleição a gente sabe que acaba polarizando. Né? Então aqui em Vitória da Conquista, né? É o grupo que está no poder com o grupo antagônico que quer entrar, que é o PT, que quer retornar. Então vai acabar polarizando nisso. Né? Verdade. Ou está com Sheila, ou está com PT. Ou é anti-PT, ou é PT. Então vai acabar polarizando. E é isso que a gente vem conversando. Nesta reunião que a senhora teve com os pesos pesados do seu partido aqui na Bahia, né? Que é o prefeito de Salvador e também o ex-prefeito, que foi candidato a governo do estado, Assemineto. Eles me falaram que eles liberaram a senhora para conversar com o PL. Mas eu fico observando a política, tem os aproveitadores. Eu chamo de chantagistas às vezes, porque a gente sabe como é que é o mundo da política. Em todo lugar tem os bons e tem os maus. Na imprensa, por exemplo, tá aí seu secretário que sabe isso. Tem os bons e tem os maus, inclusive na imprensa. Em todos os lugares nós temos isso. E essas pessoas acabam querendo tirar proveito disso tudo, e aí você não caminha muito bem com a política. E mesmo com a autorização, a senhora negociar com o PL. Ontem o Gol Repórter ficou sabendo de uma reunião da senhora com uma parte do PL, é isso, seu Gol Repórter? Nós temos hoje em primeira mão que foi feito um convite da administração, a senhora disse que não é a senhora, para um integrante do PL, inclusive a Secretaria de Mobilidade Urbana.
E, tem a mobilidade urbana, tem a Secretaria também do Interior, como chama do Interior? Agricultura. Na verdade, nós tivemos uma conversa já há alguns meses com o presidente do PL, com o Flávio, com o Flavinho, sim, né? Certo. Logo após eu conversar com o João Roma, na verdade, quando eu fui conversar com o João Roma, eu avisei a Flávio que iria, porque eu acho que a gente tem que respeitar as lideranças locais. Verdade. Né? Avisei, Flávio, eu vou a Brasília e lá eu vou me encontrar com Roma, né? Quando retornei da viagem a Brasília, que eu conversei com Roma, eu voltei a conversar com o Flávio. E a gente tem conversado bastante. Né? O próprio Ivan, que já declarou que vai para o PL, né? Ou na janela, ou se o partido onde ele está fizer alguma fusão agora, que aí abre uma possibilidade para ele ir, que ele vai para o PL, a gente está sempre conversando. Né? Como conversei também, já conversei com o Léo Prates, do PDT, né? Já conversei com o Neto Carleto, do PP, né? Com o João Leão. Então, assim, as conversas começam agora mesmo, né? E a gente já tem todas essas tratativas para que a gente possa fazer uma aliança no futuro. Nas conversas, isso na política normal, a gente está vendo o presidente da República, e eu temo muito o Centrão. Porque o Centrão está mandando e desmandando, e a gente sabe disso. Está aí o orçamento secreto, né? Que acabou bagunçando a administração do antigo presidente. Na verdade, que nunca foi secreto, né? Não. Colocaram esse nome de mas não tinha, tem uns aspectos que chegam a ser secreto. Então, essa negociação se faz verdadeiramente, é tanto para trocar o ministério. A senhora pretende trocar o seu secretariado em função dessa negociação política para 24? Não, na verdade, nós temos aí 2 secretarias que estão, né, com secretários interinos, que a gente tem essa possibilidade de colocar outras pessoas, até mesmo para oxigenar, porque o secretário acaba ficando com uma dupla jornada, né? Ele tem que dar conta de 2 secretarias. Nós temos já alguns entendimentos. Estamos tendo algumas conversas. O Gordo até me perguntou ali na antessala, né, de um nome. Eu falei, não, estamos tratando, Gordo, estamos conversando com as pessoas. Ele é buliçoso. A gente vem Nós temos repórteres isso. buliçosos aqui, que esse mesmo atende a senhora pra caramba, viu? A gente já vem fazendo essas conversas, né, que é natural. Vocês viram que os 2 últimos secretários que entraram, o Jonathan, né? Certo. Um rapaz novo que veio da advocacia, entrou como procurador-geral, o próprio Luiz Fernando entrou na comunicação. Então, assim, nós estamos trocando alguns nomes na secretaria justamente para estar dando essa oxigenada que o governo sempre precisa, né? Prefeito, saindo dessa área rapidamente aqui, só essa questão da inegibilidade, falam-se muito nesse negócio. A senhora está tranquila com relação à sua candidatura juridicamente? Tranquilíssima. Certo. Ezen, ele foi diplomado, ele foi empossado e ele que me colocou como interina. Então, Ezen exerceu o mandato. Então, não teria por que eu não estar impedida de ser candidata. A minha mãe assumiu poucos dias como prefeita em interinidade, né? No caso da doença de Ezen. Então, não vejo possibilidade alguma, né, jurídica de eu estar impedida de ser candidata. O secretário já deu diversos toques, já chamou a atenção de Jânio diversas vezes. Você que é culpado da prefeita, está atrasado. Lembra o Jânio Freitas dizendo que venceu? Teve 30 minutos, tem 20. Não tem nem 20. Ele já está querendo ir embora com a senhora. Mas vamos dar uma rodada de perguntas aqui para liberar a prefeita, tá certo, secretário? Bom, repórter. Prefeito, boa tarde. Boa tarde. Eu peço até desculpa, não cumprimentei a senhora, que Deus deve te apresentar no início do programa. Prefeito, a senhora foi eleita na chapa com Herzia Guzmão. Tem um zerzista no governo, mas faltavam o xelista. Está aqui o prefeito, o secretário de comunicação, que a senhora nomeou, teve muitas críticas, mas hoje é uma pessoa alinhada com o governo da senhora. Não está faltando um modo xelista hoje no governo municipal? Olha que eu avisei a senhora de um coordenador aqui na porta. Eu avisei para a senhora de um coordenador aqui na porta, que era nomeado e que vivia conversando aí aos 4 pontos da cidade. Olha o que aconteceu no final de tudo. Não está faltando um jeito xelista? Olha, eu acho assim, não existe isso de herzista, xelista. Nós era uma chapa única, né? Prefeito e vice. Então, quem votou em Herzia, votou em Sheila. Às vezes as pessoas falam assim, olha, eu não iria votar em Herzia, vou votar por sua causa. Então quem votou em Sheila votou em Herzia, né? O número era único, era o número 15. Então não tem isso. Eu acho que nós temos que
pensar no governo unido, né? Um governo que quer trabalhar por Vitória da Conquista. Então, eu nunca me liguei nessa história de erzista, ceilista. Votou no número 15 e no momento eu era 15. Então é isso aí. O novo secretário de Agricultura é um cheilista, o que vai ser nomeado, o Breno? Nós estamos conversando, ainda não fechamos. O né? Breno então, Sadi, assim, eu estou falando de um empresário aqui de pessoas, Conquista, né? Que estão entrando com o entendimento de trabalhar por Vitória da Conquista. Que é uma indicação do PL? É uma indicação do PL, ele. Não é. Não, né? Não é. Não. Você quer dizer assim, se é um cargo do PL, foi uma negociação com o PL, dar uma secretaria para o PL? Não foi. Não foi. Né? Inclusive, eu perguntei a João Roma se o PL queria integrar o governo. O João disse que a gente poderia conversar em uma parceria, mas não seria uma secretaria, claro, né, que iria fazer a diferença para o PL. Não seria esse o impeditivo de se conversar. Ele não estaria de forma nenhuma pedindo uma secretaria para o partido. Então não é secretaria de partido. Eu não tenho secretaria de nenhum partido. O repórter que é mais atento à senhora, seu Jânio Freitas. Prefeita, o Diário Oficial sai que dia com exonerações de secretários e remanejamentos? Início de julho, né, prefeita? É dia 3 de julho. Já pode antecipar o nome de alguém, não? Não, estamos conversando com o Breno. Né, Breno da Secretaria Sadi, nós estamos conversando, aliando, para verificar, porque tem que ver, diz que parceria boa é quando é bom para os dois lados, né? Precisa ser bom para o governo, precisa ser bom para ele também. Nós estamos na tratativa com o Breno. Antes do Igor Novaes, eu queria, a prefeita, a gente sentia que a senhora estava sim, precisando de uma musculatura, né? E essa musculatura me parece que veio sexta-feira. Quando eu soube dessa reunião que a senhora ia ter sexta-feira aqui em Conquista, eu achei bacana. Falei, ela vai ter musculatura e vai poder peitar os chantagistas. Eu estava pensando muito nisso. Deu verdadeira, a senhora sente que essa reunião da sexta-feira deu essa musculatura para a senhora? Vamos lá. A reunião de sexta-feira não foi uma reunião política. Né? Apesar de eu estar lá com os meus aliados políticos, né, do União Brasil, não foi uma reunião política, foi uma reunião técnica, onde nós assinamos um termo de cooperação técnica entre a Prefeitura de Salvador e a Prefeitura de Vitória da Conquista. Mas é claro que ter os nomes do União Brasil aqui em Vitória da Conquista acaba se mexendo politicamente com isso, né? Eu não tinha dúvida alguma, não tenho dúvida alguma, né, que terei o apoio do meu partido, né? E fiquei muito contente com a declaração de Léo Prates, né, que teremos, se depender dele, o apoio do PDT, e também de Cacá Leão, que se depender dele, teremos o apoio do PP. Isso, claro, segundo ele, disse que vendeu que o nos limão deixa aqui, muito pois já. alegre para isso, né? Mas ele vendeu o que aqui? Vendeu fósforo, né? Vendeu fósforo nenhum, mas sim, então a senhora teria também o apoio do PDT. Eu nasceu, saí daqui, foi um novinho para Salvador. Então a senhora teria o apoio, portanto, aí também do PDT. Foi o que Léo Prates disse no evento, né? Que se depender dele, né, o PDT terá o PDT caminhará conosco, em 24. Mesma Muito coisa o PP. bem. Então isso tudo como diz, é pré-conversa, né? A conversa, na verdade, vem em 2024. Antes de falar do São João, rapidamente, seu Igor, você tem alguma curiosidade? Tenho, sim. Nosso repórter do cabelo pintado. Prefeito, eu vou falar de dinheiro. Pós-Finisa 3, a senhora ainda acredita que o empréstimo internacional chega? Acredito que sim. Eu não vejo, já disse aqui algumas vezes isso, eu não vejo o porquê, tecnicamente, né, o empréstimo internacional não vir. E nós tivemos todo o cuidado de, ao tomar o Finisa 3, fazer todos os cálculos junto à Caixa para que o Finisa 3 não inviabilizasse o projeto internacional. Porque nós poderíamos, né, pesar a mão no Finisa 3 e depois, lá na frente, no empréstimo internacional, a STN falar assim, não, olha, o município não tem capacidade de endividamento para tudo isso. E um empréstimo acabar inviabilizando o outro. Na verdade, foi feito todo um estudo, foi criteriosa a análise dos números para que o Finisa não inviabilizasse o empréstimo internacional. Então, Conquista tem ainda capacidade de endividamento. Com os dois empréstimos, nós ficamos com 78%, quer dizer, ainda temos 22% de capacidade de endividamento. Então a senhora não teme, a senhora vencendo a reeleição, não teme ficar sem dinheiro na próxima legislatura, no próximo mandato? Olha, Dete, na verdade, assim, Vitória da Conquista sempre
tratou com os empréstimos. Vamos botar aqui, 2013, o PAC. Né, tudo isso é valor a empréstimo. A cidade não cresce sem. Finisa 1, Finisa 2, o Ilumina. Né, e agora nós com duas possibilidades, né, que é o empréstimo internacional e o Finisa 3. E assim, quero deixar a população de Vitória da Conquista tranquila quanto à capacidade de endividamento do município. Eu, de forma alguma, iria tomar um valor que fosse prejudicar a minha cidade. E outra, a Caixa Econômica, nem um banco internacional vai emprestar um dinheiro que eles sabem que o município não tem condições de pagar. Então, assim, podem ficar tranquilos. O resto tudo é falácia. Né? Os bancos não vão emprestar de forma alguma se não tiver certeza do recebimento. Bota a música aí, querido. E aí, Flávio José, hoje começa o forró lá no Espaço Glauber Rocha, prefeita. Vai ser bacana? Sim, hoje chegou a melhor época do ano, né, para nós nordestinos sertanejos. Então hoje no Glauber Rocha, a partir das 19 horas, inaugurando lá um espaço para a imprensa, né? A sala da imprensa com o nome da querida Edna Nolasco, pessoa que empresta o seu nome e que, bela homenagem. Que teve assim, uma vida que todo conquistense tem muito carinho, né, por Edna. Eu gostava que ela tirasse foto comigo, que eu ficava bonito na foto. Toda vez que ela me encontrava, ela falava assim: você sabe que o seu primeiro álbum fui eu que fiz? Eu falei, me lembro, Edna, não lembro das fotos, mas lembro do álbum. Então, assim, uma pessoa maravilhosa que todos em Vitória da Conquista admiram muito. Então, hoje nós vamos estar lá às 19 horas, abrindo esse espaço, né, todo dedicado à imprensa. E Flávio José hoje, acho que tenho certeza aí que a família conquistense está aguardando essa data. Ele vai cantar mais 30 minutos que roubaram dele lá fora. Vamos ver se ele vem com essa vontade toda de tocar. Vamos ver se ele tá com essa vontade. Se ele quiser, o palco está lá à disposição dele. Meninos, o secretário está ali zangado com vocês. Ô, prefeito, eu acho que já é do conhecimento da senhora, rapidamente. Não sei se a senhora já reuniu com a Embasa. Hoje eu estive lá hoje, estou muito preocupado. O maior distrito populacional de Conquista, Iobim. Que é dificuldade para a prefeitura. E o maior povoado que é a Abelha. A senhora acertou com a Embasa porque nós estamos num colapso em relação ao abastecimento de água. E o governador prometeu investir, o governador já prometeu. Na verdade, já tem um contrato com a Embasa, quando renovou o contrato com a Embasa teria que levar água potável e esgotamento sanitário para os distritos. Né? O contrato não coloca quais são os distritos, qual a sequência dos distritos. Mas a Embasa já anunciou para a cabeceira da Jiboia, né, para Iobim e Cercadinho. Então são os 3 primeiros povoados, sede do distrito, que vão ter a água. A questão de Iobim, eu venho sempre alertando a Embasa da necessidade de se fazer, porque assim, é onde está mais próximo. A rede está ali, tão próximo de Iobim. Né? Inclusive, pode pegar da rede de Vitória da Conquista, pode pegar de Encruzilhada, que está ali do lado. Demais para você ficar batendo com bomba, é muito complexo. Não tem condição, né? Então, tem esse alerta à Embasa, né, da questão de água, né? De falta de água, na verdade. Eu não sei que o escuro pode dar aquela barragem pra gente. Mas tem água lá porque tem a barragem, tem a água do Rio Pardo, né? Tem a estação de tratamento de Encruzilhada, que é bem próxima aí ao Bim. Não, tem que tentar para resolver a situação. É verdade. Jânio Freitas agradece a assessoria, seu Jânio Freitas. Você que é bom disso? Abraçar a Dani, assessora de gabinete lá da prefeita, jornalista, e também o secretário de comunicação, Luiz Fernando, né? Ele me ligou e reclamou do senhor. Olha, Deus, a gente foi almoçar com aquele rapaz e ele não se dignou a pegar o cartão de crédito. Foi briga. Lá no restaurante foi briga. A música que anunciou. Viu? Ele é mão de vaca, mas é gente boa. Se não é Marco que salta de lá, fala, não, gente, quem paga sou eu. Aí ficaria feio pra gente. Mário foi legal. Foi legal. Muito obrigado aos assessores e você faz agradecimento da muito prefeita. Bem, fechou o pacote? Fechou o pacote. Senão o secretário mata. E vamos para São João do Glauber Rocha. Prefeita, a gente sempre diz aqui, nunca nós faltamos no respeito com a senhora, falamos nada particular e pessoal. Quando a gente levanta, às vezes, questionamento, prefeito, é porque, às vezes, o assessor não fala. A senhora tem uma cidade que cabe Feira de Santana, Itabuna, Ilhéus e uma parte de Salvador dentro do município de Conquista. Um município extremamente grande. Eu estava vendo lá a quantidade de alunos que ele tem na rede municipal em Salvador, da inveja a senhora com essa quantidade que a senhora tem aqui. Tem problemas terríveis, nós estamos aqui em cima
no cerrado, de um lado a caatinga, do outro a mata. São todas algumas complicações que nós temos para a senhora transportar professor, aluno no interior do município. É muito grande, um município que não arrecada tanto assim, me parece que é o 6º do estado, né? Que precisaria arrecadar mais, enfim. Com todas as dificuldades, a senhora não é onipresente, onisciente, nem onipotente. Então, se a gente não tiver a responsabilidade de mostrar os erros e os caminhos que possam ser traçados, a gente não estaria cumprindo o nosso papel. Agora, o contraditório nunca negamos. Quando a gente fala de um secretário, se ele ligar, a gente coloca na hora. Quando a gente fala de uma questão, se o secretário ligar, a gente coloca na hora de forma absoluta e constante. Tá bom, prefeita? Tá ótimo. Já lhe falei várias vezes, isso não me incomoda de forma alguma. Na verdade, o que está incomodando, a gente precisa falar e a gente vai ajustando. Vocês sabem que eu sou uma pessoa do diálogo, né? Nunca deixei de atender ninguém ou dar resposta para ninguém. Tenho o maior carinho com vocês da imprensa, com vocês aqui da UP. Só tenho a agradecer o espaço que a gente tem aqui. Gente, vou pedir licença porque o horário já extrapolou. Um abraço para a senhora. Mas deixar o convite e aqui. Parabéns para a manicure, que todo mundo no Globo a partir de hoje, viu? E parabéns para a manicure, que unha muito bonita, viu, prefeita? Um abraço para a senhora. Um abraço, prefeita. Tá, então conversamos com a prefeita. Nós tínhamos até outros aspectos para conversar, mas o tempo dela está curto. Mas vamos voltar a conversar, que a gente precisa informar e deixar bem informados os nossos munícipes. Agora 13h46, seu Igor Novaes. UP Notícias. Informação com credibilidade. Quando você compra um Mercedes-Benz, você compra qualidade, confiabilidade e durabilidade. Quando você compra peças originais Mercedes-Benz na Conveima, além disso tudo, você ainda tem o melhor preço. Ligue agora mesmo, consulte condições especiais do mês e faça o seu agendamento. 2101-9000, 2101-9000, Conveima Mercedes-Benz. Dá pra morar no Candeias pagando pouco? Dá, mas tem que aproveitar a oportunidade agora. Mirante panorâmico, apartamentos 2 quartos na Luiz Eduardo, lazer completo. O padrão de qualidade PEL Construtora, com subsídio de até R$47 mil. Financiamento caixa e prestação a partir de R$480. Faz as contas aí, é menos de R$20 por dia. Pega o telefone e ligue 3421-2803, 3421-2803 e fale com a nossa equipe agora. Mirante Panorâmico, seu primeiro apartamento tem a qualidade PEL. UP 1:47. UP Notícias. Rádio UP.